Inter e Minas, a animação, está chegando o dia da nossa prova, o tão sonhado dia da nossa prova. E galera, a gente tem que estudar sempre com um edital na mão. Então, mais uma vez, no direito administrativo, a gente vai focando aquilo que tem caído constantemente nas provas da Fundação Carlos Chagas. A nossa dica de hoje é sobre poderes administrativos. A primeira curiosidade, se você olhar o seu edital, é que a banca não fala de poder vinculado e de poder discricionário. A banca só fala dos demais poderes. Ela fala de poder hierárquico, de poder disciplinar, de poder regulamentar e de poder de polícia. Ela não fala de poder vinculado e discricionário. Na verdade, a banca examinadora está seguindo a corrente da professora Maria Silvia de Pietro, porque ela entende que não existe um poder vinculado e um poder discricionário, assim como o professor Eli Lopes Meirelles entendia. Ela entende, na verdade, que não há um poder vinculado e um poder discricionário. A vinculação e a discricionariedade não são poderes autônomos, são sim características dos demais poderes. Então é por isso que ela não fala de poder vinculado e discricionário, mas isso é uma curiosidade. Então a dica de hoje já é a nossa dica de número 19. Tá chegando, galera. Então, força, foco no estudo. E a dica de hoje é sobre poder discricionário. Vou falar um pouquinho sobre poder discricionário. Quem já foi meu aluno sabe que eu falo bastante de poder discricionário, porque é questão em potencial para a prova. O poder discricionário, tô maluco, foi mal. Poder disciplinar. Tô aqui já ficando doido. Chegando à prova, a gente vai ficando assim, ó. Poder disciplinar. Bom, por que o poder disciplinar é importante? Dentro do nosso edital, a gente tem lá um tópico que fala de processo administrativo disciplinar. E o poder disciplinar tem tudo a ver com isso. Na verdade, o poder disciplinar é o poder dado à administração de apurar uma infração e, consequentemente, de aplicar a respectiva penalidade quando for o caso. Lembrando que dentro do estudo da Lei 8.112, a parte de penalidade está lá no artigo 127. A gente tem um rol de penalidades que eu posso aplicar ao servidor. Advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, destituição de cargo em comissão. Bom, o que é legal a gente lembrar? Sempre que eu for aplicar uma penalidade ao servidor, não há exceção a essa regra, eu vou ter que abrir um PAD ou uma sindicância. E é aí que entra a primeira parte. Na verdade, eu vou apurar uma infração através da abertura de um PAD ou de uma sindicância. Galera, não esquece, sempre não há exceção a essa regra. Gustavo, até para aplicar uma advertência tem que abrir PAD ou sindicância? Tem, porque é aqui que eu vou garantir o devido processo legal. É aqui que eu vou garantir o direito de defesa. É no PAD ou na sindicância. Então é fundamental, não há exceção. Até para aplicar a advertência, tem que abrir PAD ou sindicância. Não esquece disso. O direito administrativo brasileiro, ele não permite a punição pela verdade sabida. Carlos Chagas já cobrou isso várias vezes. Não cabe punição pela verdade sabida. Não tem exceção a essa regra. Verdade sabida é, se a autoridade presenciou, ela pode punir diretamente, sem PAD e sem sindicância. Não existe essa possibilidade. Sempre tem que ter PAD ou sindicância. Bom, então eu já sei o que é o poder disciplinar. E para a doutrina majoritária, esse poder disciplinar, ele é um poder discricionário. Ou seja, a administração, ela tem em alguns pontos uma certa margem de liberdade. Cá entre nós, eu costumo dizer que a doutrina pega a exceção pela regra. Cá entre nós, esse poder disciplinar, ele é muito mais vinculado do que discricionário. Mas na hora da prova, vai estar lá. O poder disciplinar, ele é discricionário. Na verdade, a banca que melhor cobrou isso até hoje foi a nossa banca Carlos Chagas. Ela falou o seguinte: quanto à apuração da infração, o poder disciplinar é um poder vinculado. Ou seja, aqui eu não tenho margem de liberdade. A lei traz todo o passo a passo do processo administrativo da sindicância.
Agora, quanto à aplicação da penalidade, é que existe certa margem de discricionalidade. Então a Carlos Chagas foi a única banca que eu me lembro que já cobrou assim. A apuração da infração é vinculada. Agora, é aqui que eu tenho uma certa margem de liberdade. Cuidado, porque na hora da prova eu posso tentar te enganar. Se eu falar para você que o poder disciplinar ele é vinculado, pensa comigo. Se o cara comete uma infração, eu tenho que apurar. E se eu consigo identificar essa infração, eu tenho que punir. Tem que apurar, tem que punir, é vinculado. Não. Porque aqui eu tenho uma certa margem de liberdade. Então agora é que vai a nossa dica principal. Por que o poder disciplinar ele é um poder discricionário? Porque dentro dessa aplicação da penalidade, eu tenho uma certa margem de liberdade. A própria Lei 8.112, quando fala de processo administrativo, ela fala o quê? Que na hora de aplicar a sanção, a autoridade julgadora ela tem que analisar os antecedentes funcionais, o dano causado ao erário, os atenuantes e os agravantes. Então a própria lei já diz, tem uma flexibilidade na hora de graduar a sanção. Então na hora de se graduar a sanção, de se graduar a punição, eu tenho uma certa margem de liberdade. O exemplo mais tradicional disso é quando eu falo da pena de suspensão. A pena de suspensão pode ser aplicada por até 90 dias. Olha a liberdade aí que eu te dou. Então eu tenho uma flexibilidade. Então graduar a sanção é um pé da discricionariedade do poder disciplinar. E, segundo caso, por conta dos conceitos jurídicos indeterminados. Pessoal, segundo a professora Maria Silva de Pietro, nos processos administrativos prevalece o princípio da atipicidade. Ou seja, as infrações não são previstas em lei, não são definidas em lei, não são amarradas em lei. A lei me deixa uma margem de flexibilidade para analisar o caso concreto. Quer ver um exemplo? Conduta desidiosa é caso de demissão, artigo 132. Mas o que é proceder de forma desidiosa? A lei não diz. Entra uma margem de subjetividade. O que é desídia para você pode não ser para mim. Lembrando, desídia é o que? Eu sei do relaxado, desleixado. Então o que é desídia para você pode não ser para mim. Eu tenho uma margem de liberdade. Quer ver outro exemplo? Falta grave. A pena é a demissão. Mas o que é a falta grave? Não sei. Eu tenho uma certa flexibilidade pela lei. Esse tipo de conduta é o que a gente chama de conceito jurídico indeterminado. A lei não tipifica, a lei não amarra esse conceito jurídico. É diferente da situação do abandono de cargo. Abandono de cargo está lá. A ausência justificada por mais de 30 dias. Está escrito lá. Então não tenho dúvida. Agora, a maioria das infrações, a maioria das irregularidades, elas não são descritas de forma detalhada na lei. Então eu tenho uma certa margem de liberdade. Por fim, vale lembrar que esse poder disciplinar ele não é aplicável somente ao servidor. Não. Ele é estendido a todos aqueles que mantenham uma relação jurídica com a administração. Por exemplo, uma contratada de serviço público, uma concessionária, uma permissionária, ou até uma própria contratada pela administração para executar um serviço. Ela tem uma relação jurídica com o Estado? Tem uma relação contratual. Ela pode sofrer sanções, penalidades? Pode. E eu tenho que apurar a infração? Tem. Então isso também é poder disciplinar. Então quando a gente fala de poder disciplinar, normalmente a gente traz na cabeça a ideia do poder disciplinar atrelada ao poder hierárquico. O superior punindo o servidor subordinado. Mas nem sempre é assim. Eu posso ter um poder disciplinar que não tem relação de hierarquia. Eu tenho uma relação jurídica. Eu tenho uma relação contratual na concessionária. Ela vai ser punida, eu tenho que apurar a sanção, aplicar a pena, então ela está sujeita a poder disciplinar. A concessionária, ela não é uma subordinada do Estado. Não há relação de hierarquia com o Estado. Mas ela está sujeita a poder disciplinar? Tá. Beleza? Então essa foi a nossa dica de número 19. Carlos Chagas adora esse negócio e não esquece de anotar esse troço que eu falei.
No direito administrativo brasileiro, não cabe a punição pela verdade sabida. Galera, força, tá chegando a hora e a gente vai conseguir a nossa vaga. Então, até a nossa dica de número 12. Abraço, galera, até a próxima!